Meu irmão, minha irmã, mais uma vez estamos unidos aqui em nosso canal no YouTube para juntos meditar sobre a Palavra de Deus nesse domingo em que nós iniciamos a Semana Maior de nossa fé, que nós iniciamos a Semana Santa. Então convido você a se inscrever em nosso canal se ainda não é inscrito e a enviar esse vídeo para os seus grupos, para a sua lista de transmissão e assim fazermos a Palavra de Deus alcançar mais e mais corações. Hoje nós falamos sobre a liturgia do primeiro domingo, ou melhor, do primeiro dia da Semana Santa, o Domingo de Ramos, em que nós com ramos nas mãos, como os filhos dos hebreus, aclamamos Hosana ao Filho de Davi. Celebramos hoje o Domingo de Ramos e a liturgia ela apresenta dois momentos bem distintos. A entrada de Jesus em Jerusalém com a procissão de ramos num clima de alegria, num clima de festa, com gestos de fé, com gestos de compromisso com aquele Messias. E o início da Semana Santa com a leitura da Paixão do Senhor durante a missa, relembrando o caminho do sofrimento e da cruz de Jesus. Os dois momentos da vida de Jesus, o triunfo e a humilhação. Jesus se apresenta propondo a paz e ele recebe a violência. As leituras elas nos ajudam a viver esses mistérios que nós celebramos. A primeira leitura apresenta um profeta anônimo chamado por Deus a testemunhar no meio das nações a palavra da salvação. Apesar do sofrimento, apesar da perseguição, o profeta confiou em Deus e concretizou com fidelidade os projetos de Deus. Assim apresenta Isaías no capítulo 50, versículo de 4 a 7. Os primeiros cristãos, eles viram nessa imagem do profeta Isaías o servo sofredor, a figura de Jesus. Ele é a palavra de Deus feita carne, que oferece a sua vida para trazer a salvação à humanidade. Na segunda leitura, São Paulo, no livro, ou melhor, na carta aos Filipenses, no capítulo 2, versículo de 6 a 11, ele faz esse hino cristológico. Cristo é o princípio e é também o fim de todas as coisas, exemplo de toda a criatura. Enquanto a desobediência de Adão trouxe o fracasso, trouxe a morte, a obediência de Cristo trouxe a exaltação e a vida. Ele se despojou de sua condição divina, se esvaziou de si mesmo, assumiu com humildade a condição humana para servir, para dar a vida, para revelar totalmente aos homens o seu amor, o seu ser e o amor e o ser também do Pai. Esse é o caminho. Esse caminho não levará ao fracasso, mas levará à glória, à vida plena. E é esse mesmo caminho de vida que a palavra de Deus nos propõe. Um caminho que nos leva ao conhecimento da verdadeira vida. O Evangelho nos convida a contemplar a paixão, a morte de Jesus. Segundo o evangelista São Mateus, nos faz entender como foi a paixão de Jesus. O texto, ele nos introduz num clima espiritual da Semana Santa. Não é apenas o relato dos acontecimentos com Jesus, do que aconteceu ali com ele, mas o anúncio de um mundo novo de justiça, de paz, de amor e de vida. Jesus passou pelos caminhos da Palestina fazendo o bem e anunciando um mundo novo, um mundo de vida, um mundo de liberdade, um mundo de paz, um mundo de amor para todos. Ensinou que Deus era amor e que não excluía ninguém, nem os pecadores desse reino, desse mundo renovado. Ensinou que os leprosos, os paralíticos, os cegos, eles não deviam ser marginalizados porque eles eram
amaldiçoado por Deus. Não, eles tinham que participar também desse reino. Ensinou que eram os pobres e os excluídos os preferidos de Deus e aqueles que tinham um coração mais disponível para acolher esse reino, para acolher esse mundo novo. E avisou os ricos de que o seu egoísmo, de que o seu orgulho, a sua autossuficiência, o fechamento deles só podiam conduzir à morte. E esse projeto libertador de Jesus entrou em choque com a atmosfera de opressão que dominava aquele mundo de então. As autoridades políticas, as autoridades também religiosas, eles se sentiram incomodados com a denúncia, com essas denúncias que Jesus fazia. Não estava disposto a renunciar os mecanismos que lhes asseguravam poder, asseguravam influência, domínio, asseguravam para eles, essas autoridades políticas e religiosas, segurança. Não estavam dispostos a arriscar, a desinstalar-se e aceitar a conversão proposta por Jesus. Por isso, eles condenaram Jesus, pregaram Jesus numa cruz. A morte de Jesus é a consequência do anúncio desse reino de justiça e paz, desse reino de vida e liberdade, que provocou essa grande tensão e resistências entre os que dominavam o povo, os que governavam o povo. A morte de Jesus é o ponto mais alto de sua vida. É a afirmação de tudo aquilo que ele pregou, o dom total. Caríssimos irmãos e irmãs, nós aprofundaremos alguns dados que são exclusivos da paixão de Jesus, mas apenas no Evangelho segundo Mateus. Mateus relaciona os fatos da paixão como cumprimento da Sagrada Escritura. Mateus ele escreve para cristãos provenientes do judaísmo, aqueles judeus que estavam se convertendo para o cristianismo. E por isso ele quer demonstrar que Jesus é o Messias que todos os profetas anunciaram, o Messias esperado. No Getsêmani, Jesus condena a violência contra o servo. O caminho do Pai passa pelo amor e pelo dom da vida. Por isso, os discípulos não podem recorrer nunca à violência. Isso não deve ser, a violência não deve ser norma do novo reino. Só o Evangelho, segundo São Mateus, aparece o relato da morte de Judas. O episódio mostra a falsidade do processo e a inocência de Jesus. Mateus sublinha o desespero e o arrependimento de Judas e deixa clara a inocência de Jesus. Só Mateus fala do sonho da mulher de Pilatos e do lavar das mãos de Pilatos. Por quê? Ele quer deixar claro que os pagãos, eles reconhecem a inocência de Jesus e o próprio povo judeu rejeita o Senhor. Só Mateus ele descreve os fatos que acompanharam a morte de Jesus. O véu do templo rasgou-se em duas partes, a terra tremeu e as rochas fenderam-se, abriram-se os túmulos e muitos dos corpos que tinham morrido saíram do sepulcro, entraram na cidade e apareceram a muitos. Para Mateus, são sinais de que Deus está ali como o Salvador, o libertador do seu povo, apesar do aparente fracasso da cruz. Finalmente, somente São Mateus narra o episódio da guarda do sepulcro. Para os cristãos, o sepulcro vazio era a evidência de que Jesus tinha ressuscitado. Os ramos verdes que nós hoje carregamos recordam a saudação de acolhida do povo a Jesus ao entrar em Jerusalém. Nós também queremos saudar a vida que ele trouxe e a misericórdia que nós encontramos em seu bondoso coração. E é por isso que nós levamos ramos verdes
para exaltar e anunciar o triunfo de Jesus, a vitória de Jesus. Ele deve ser e é o Senhor de nossa vida, de nossa história. E nós, como continuadores desse projeto de vida e salvação que Ele trouxe, devemos também ser continuadores de sua obra, levando aos outros também vida e salvação. Meu irmão, minha irmã, não deixe de participar nenhum dia dessa santa semana. Não deixe de participar dos eventos que a paróquia está realizando. Não importa se a sua paróquia é aqui, é ali, está em alguma parte do Brasil ou do mundo, participe em todos os dias, nos horários em que a igreja traz e faz memória através da liturgia, da paixão, da morte e da ressurreição do Senhor. Vamos viver esse momento como um momento de transformação para alcançarmos a vida nova e comermos da Páscoa da ressurreição. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. E abençoe-vos o Deus onipotente, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, e permaneça para sempre. Amém. Fique em paz e até o nosso próximo encontro, onde nós celebraremos a Páscoa da ressurreição. Fique com Deus.